Olá, uma boa noite a todos os internautas. Saudamos a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus e desejamos que, com a bênção de Deus, tenhamos momentos agradáveis aqui, abrindo a Bíblia e juntos aprendendo mais de sua santa e boa palavra. Antes de prosseguirmos no estudo, sempre nós fazemos um desafio, né? Damos oportunidade para aqueles que, por algum motivo, correria, sei lá, esqueceram, possam compartilhar. Faça isso agora, ainda dá tempo. Compartilhe o link dessa transmissão com os seus contatos, convide os seus amigos, né? Aqueles que fazem perguntas bíblicas, que gostam de estudar a palavra de Deus, convide para passar os momentos que se seguirão juntamente conosco, aprendendo mais do que está escrito neste livro sagrado. Este é o terceiro, na verdade, o quarto estudo que nós já estamos fazendo desta série aqui sobre as profecias de Daniel, né? O primeiro foi sobre quando e como surgiu o cativeiro babilônico. O segundo foi sobre a pessoa de Daniel, né? Quem escreveu o livro de Daniel, em que língua, que idade Daniel tinha quando foi para o cativeiro, com quantos anos morreu, onde morreu, qual era o seu caráter, com quem trabalhou. Tudo isso aí nós estudamos no segundo estudo. O terceiro foi sobre o primeiro rei, o sonho do rei Nabucodonosor e o significado do sonho. Nós estudamos isso aí na semana passada, né? E foi muito bom ver ali a participação, os comentários daqueles que estavam assistindo. E o estudo desta noite está baseado no terceiro capítulo do livro do profeta Daniel. Então, se você não pegou, pegue sua Bíblia e abra sua Bíblia em Daniel capítulo 3, porque o estudo desta noite é baseado neste capítulo 3. E assim nós vamos avançando capítulo por capítulo até concluir o estudo do livro do profeta Daniel, ok? Antes de prosseguirmos, nós vamos nos ajoelhar diante de Deus e vamos fazer uma oração suplicando a iluminação do Espírito Santo para entendermos a sua palavra. Se você puder, nós convidamos para que se ajoelhem conosco. Pai nosso que estás nos céus, em nome de Jesus estamos aqui agradecidos pelo teu cuidado para conosco e por esta oportunidade de estarmos em mais uma terça-feira à noite, junto com pessoas de diversos lugares, mesmo que virtualmente, para abrirmos a Bíblia e juntos estudarmos a tua palavra. Senhor, fique conosco nestes momentos, envia o teu Santo Espírito, o Espírito Santo, para atuar na nossa mente, ajudando-nos a entender o que o Senhor revelou na tua palavra. Perdoa os nossos pecados e abençoe cada internauta. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos. Semana passada foi emocionante quando nós tivemos aí o sorteio, né? 2 livros foram sorteados, as profecias de Daniel. Eu tenho um aqui que não é aquele que nós sorteamos assim. É o mesmo livro, mas o que eu tenho é uma versão mais antiga, né? A capa é diferente. O conteúdo dentro é o mesmo, é só a capa que é diferente, né? As ilustrações também daquele outro são mais atualizadas, um design mais moderno. Mas o livro, o conteúdo é o mesmo, eu tenho lido bastante. Claro, a gente lê outros materiais também na pesquisa para trazer as informações aqui aos nossos internautas. Mas esta é uma das fontes de pesquisas. E nós desejamos àqueles que foram sorteados que façam um excelente proveito, tá bom? Queridos, como já mencionei, o estudo desta noite é baseado no terceiro capítulo de Daniel. Por que jogados na fornalha? Os amigos de Daniel foram jogados por quê? É sobre isso que nós vamos estudar, né? Na semana passada, nós estudamos sobre a estátua do sonho do rei. A mesma tinha a cabeça de ouro, peitos e braços de prata, o ventre de cobre ou de bronze,
as pernas eram de ferro e os pés, barro misturado com ferro. E também no sonho ele viu uma pedra que veio e bateu nos pés da estátua e esmiuçou a estátua toda. E onde aquela pedra caiu, bateu ali, se fez um monte que encheu toda a terra. O profeta Daniel também explicou o sonho. Ele explicou, nós estudamos isso na semana passada, que a cabeça de ouro representava o reino babilônico, que seria sucedido por um reino inferior em glória ao de Babilônia, assim como a prata é inferior ao ouro. E este seria sucedido por um outro, representado pelo ventre da estátua, que seria sucedido por um outro, representado pelas pernas de ferro, que seria sucedido por um outro, representado pelos 10 dedos dos pés da estátua, que seria sucedido por um outro reino, representado pela pedra que bateu nos pés da estátua, esmiuçou a estátua toda e se tornou um monte muito grande, né? E nós estudamos que esse último reino representa o reino eterno de Jesus. Agora veja bem, o orgulhoso rei Nabucodonosor, ele não queria admitir a providência divina de que seu reino seria subvertido por outro, que outro reino sucederia ao reino babilônico. Ele não queria aceitar isso aí. Queria que não apenas a cabeça da estátua fosse de ouro, mas que a estátua inteira fosse de ouro, que o seu reino fosse um reino eterno. Esse era o pensamento e o desejo e as aspirações do rei Nabucodonosor. Vamos abrir a Bíblia e vamos ler o que está escrito em Daniel capítulo 3, versículo 1. O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro. A estátua toda, não era só a cabeça não. Fez uma estátua de ouro, cuja altura era de 60 côvados e a sua largura de 6 côvados. Levantou-a no campo de Dura, na província de Babilônia. Queridos, isso aqui era algo esplendoroso. Eu não sei quantos dos que estão aqui já foram lá no Rio de Janeiro e viram a estátua do Cristo Redentor, lá no Corcovado. Eu já tive esta oportunidade, né? A estátua, o Cristo Redentor, está sobre uma base, que aquela base tem 8 metros de altura e a estátua em si tem 30 metros de altura. A sua envergadura, de uma ponta do dedo à outra, tem 28 metros. Ela foi construída de concreto armado com pedra-sabão e ela pesa 1.145 toneladas. É algo fantástico. Quando nós estamos lá no Morro do Corcovado, ali diante daquela estátua do Cristo Redentor, é algo assim esplendoroso. Agora, essa estátua aqui que o rei Nabucodonosor mandou fazer, tinha o mesmo tamanho da estátua lá do Cristo Redentor. Porque aqui fala 60 côvados de altura. E um côvado babilônico tinha cerca de 50 centímetros. 60 côvados, 30 metros. Cerca de 30 metros de altura. A do Corcovado é feita de concreto armado com pedra-sabão. Mas essa aqui era toda de ouro. Você já pensou uma estátua de 30 metros de altura, toda de ouro? Assim, para ter uma ideia mais simples do que quer dizer esta altura de 30 metros, é mais ou menos um prédio de 10 andares. Cada andar, um pelo outro, tem cerca de 3 metros. 10 andares, 30 metros. Era mais ou menos isso a altura daquela estátua. Porém, era toda de ouro. Era algo esplendoroso. E para o momento da dedicação dessa estátua, como era algo assim espetacular, veja quem ele chamou. Versículo 2, capítulo 3, verso 2 diz assim, olha. Então o rei Nabucodonosor mandou reunir os príncipes, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os capitães e todos os oficiais das províncias
que viessem à consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Veja que interessante, além de chamar todo a nata da sociedade, os nobres, as pessoas influentes de todas as províncias do seu reino, além de chamar estas pessoas importantes, veja o que ele exigiu das pessoas. Versículo 3, capítulo 3, vamos ler o versículo 4 e o 5. 4 e o 5, diz assim, olha. E o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós, ó povos, nações e línguas, quando ouvirdes o som da buzina, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e de toda a espécie de música, prostrar-vos-eis e adorareis a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. Então, o que nós percebemos com esta leitura? Que, além de fazer esta estátua esplendorosa, grandiosa, toda de ouro, chamou todas as pessoas importantes e influentes do seu reino, e agora ele exigiu algo. Ele exigiu que no momento que os instrumentos fossem tocados, todos se prostrassem e adorassem a estátua. No fundo, aquilo era um reconhecimento. Com aquilo, ele queria que todos reconhecessem a soberania dele. Ele gostaria que o significado daquilo era que todos com aquilo estariam demonstrando um reconhecimento de que Nabucodonosor era um rei soberano e que seria um reino eterno, o reino babilônico. Não só a cabeça, mas a estátua toda, tudo de ouro, não tem sucessor não, um outro reino sucedendo ao reino babilônico. Ele gostaria de levar todos a publicamente fazer este reconhecimento, esta declaração. E de acordo com alguns pesquisadores, aquela estátua tinha a imagem do próprio rei Nabucodonosor. Num certo sentido, estariam o reconhecendo como um Deus, porque Deus é digno de ser adorado. E ele exigiu que as pessoas se prostrassem e adorassem. Então, com aquilo estava significando, demonstrando que reconhecia que o reino dele não seria sucedido por outro, e reconhecendo também que Nabucodonosor era um Deus. E se alguém se recusasse a ter este reconhecimento? Se alguém se recusasse a se prostrar e a adorar em reconhecimento a isso, o que aconteceria? Está no versículo 6, capítulo 3, versículo 6. E qualquer que não se prostrar e não a adorar, será na mesma hora lançado dentro da fornalha de fogo ardente. Bem, queridos, o rei determinou uma ordem e estabeleceu uma sentença para quem não cumprisse a ordem. Quem não se prostrar e não adorar, quem não me reconhecer como um ser superior, como um Deus, vai ser lançado na fornalha de fogo. Essa era a sentença. Agora veja bem, naquela ocasião não sabemos onde Daniel estava, mas ali estavam os 3 amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, que também eram servos do Deus Altíssimo, que tinham o mesmo propósito religioso, espiritual que Daniel tinha. Eles também tinham o mesmo propósito. E eles sabiam a ordem divina referente a esse mesmo assunto. Eles receberam ali a ordem do rei Nabucodonosor, mas eles tinham recebido a ordem do rei do universo, de Deus, o rei dos reis. E o que Deus tinha falado sobre isto? Vamos abrir a Bíblia em Êxodo capítulo 20 e vamos ver o que Deus falou sobre se prostrar diante de uma imagem e a adorar. Êxodo capítulo 20, versos 4 a 6. Está escrito assim, olha:
Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás. Porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. E faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. A ordem do rei Nabucodonosor é: ao tocar os instrumentos, se ajoelhem diante da estátua e adorem. A ordem de Deus é: não façam imagem de escultura, semelhança alguma do que há no céu, na terra, nem no mar, e não se prostrem diante dessas imagens e nem prestem culto a essas imagens. Não adore essas imagens. Não faça e nem adore. Só que o rei foi mais além. O rei deu a ordem: se prostre e adore. E quem não se prostrar e não adorar, vai ser lançado na fornalha. Deus falou: não faça a imagem, não se ajoelhe diante da imagem e não adore. E se alguém desobedecer a ordem do Deus do céu, do Rei do universo, se alguém fizer a imagem, se prostrar e adorar, tem alguma sentença? Tem sim. Êxodo capítulo 22, verso 20, está escrito assim, olha: o que sacrificar aos deuses e não só ao Senhor será morto. Então, queridos, nós temos aqui duas ordens totalmente opostas, dadas por dois reis. Uma ordem havia sido dada pelo rei Nabucodonosor: se prostre e adore. E se não se prostrar, não adorar, vai ser jogado na fornalha. A outra ordem tinha sido dado pelo Deus do céu. E Sadraque, Mesaque e Abednego tinham conhecimento desta ordem dada pelo Deus do céu. Não faça imagem, não se curve diante das imagens, nem adore essas imagens. Se alguém fizer isso, será morto. E agora? Que decisão tomar? Quando as autoridades aqui da terra emitem uma lei, um decreto, uma ordem contrária à lei de Deus, o que devemos fazer numa situação assim? Qual foi a decisão tomada pelos jovens hebreus? Eles decidiram desobedecer o rei do universo e obedecer o rei da Babilônia, ou o inverso? O que você faria numa situação assim? O que a Bíblia nos orienta que devemos fazer em tal situação? Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos. Atos. A Bíblia nos orienta o que devemos fazer em tal situação. Atos capítulo 5 e o versículo 29. Está escrito assim: porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Qual deve ser a nossa postura, seguindo a orientação bíblica, em situações assim? Quem deve estar em primeiro lugar? Quem deve ter a prioridade? Deus ou os homens? Aqui diz que mais importa obedecer a Deus do que aos homens. E aqueles três jovens? O que eles decidiram? Obedecer a Deus ou aos homens? Vamos voltar no capítulo 3 de Daniel. Agora vamos ler o versículo 7. Está escrito assim, olha: portanto, no mesmo instante em que todos os povos ouviram o som da buzina, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério e de toda espécie de música, prostraram-se todos os povos, nações e línguas, e adoraram a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Verso 12. Há uns jovens judeus, os quais constituíste sobre os negócios da província de Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti,
a teus deuses, não servem, nem adoram a estátua de ouro que levantastes. Então, queridos, o que aconteceu foi isso. Todos se prostraram, com exceção daqueles 3. Eles 3 ficaram em pé. E quem viu foi lá para o rei e falou: olha, rei, tem 3 aí, e citou o nome deles. Eles não fazem caso dos teus deuses e não se prostraram e nem adoraram a estátua que tu fizestes. E agora, qual foi a reação do rei diante disso aí? O rei ficou contente, ficou bonzinho, passou a mão por cima. Qual foi? Capítulo 3, versos 13 a 15. Aqui mostra a reação do rei. Furioso, então Nabucodonosor, com ira e furor. Eu acho interessante o destaque que a Bíblia dá aqui. Ira e furor. Mandou trazer a Sadraque, Mesaque e Abednego. E trouxeram a estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Agora, pois, se estáis prontos, quando ouvirdes o som da buzina, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita, de foles e de toda a espécie de música, para vos prostrardes e adorardes a estátua que eu fiz, bom é. Mas, se não a adorardes, sereis lançados na mesma hora, dentro da fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos livrará das minhas mãos? Vocês perceberam no final da leitura que, no fundo, o desafio do rei não foi contra aqueles jovens. No fundo, o desafio do rei foi contra Deus. E eu quero ver quem é o Deus que vai livrar vocês das minhas mãos. Em outras palavras, não existe no universo ninguém mais poderoso do que eu. Ninguém que tenha mais poder do que eu. Eu sou o soberano do universo. Em outras palavras, era isso que o rei estava dizendo. Ele desafiou o Deus do universo, o Deus de Israel, o Deus daqueles 3 jovens. Agora veja a resposta dele, versos 16 a 18. Capítulo 3, versos 16 a 18. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que nosso Deus, a quem nós servimos, é quem nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantastes. Queridos, que fé, que coragem, que determinação a destes 3 jovens. É muito lindo isso aqui que eles falaram diante do rei. Precisa de muita fé mesmo. Veja bem, eles mostraram Deus, falaram do Deus deles. Olha, a pergunta do rei foi, e eu quero ver qual é o Deus que vai livrar vocês das minhas mãos. E eles falaram, o nosso Deus. O Deus a quem nós servimos, ele pode nos livrar da fornalha e ele pode nos livrar das tuas mãos. E se não, em outras palavras, e se ele não quiser nos livrar, porque Deus é soberano, ele é que decide se ele vai livrar ou não. Nós não somos Deus, não é nós que mandamos nele, é ele que manda em nós. É ele que determina o que ele vai fazer, o que ele não vai. Né? E se ele determinar que não vai nos livrar, mas fica sabendo, ó rei, que a nossa decisão continua a mesma. A nossa postura, a decisão de Deus nós não sabemos, mas a nossa nós sabemos. O nosso propósito, a nossa determinação é de obedecê-lo, é de ser fiel a ele. Mesmo que ele decida não nos livrar ou não, eu não sei qual é a decisão dele, mas a nossa é ser fiel a ele. Se ele não quiser nos livrar, mas uma coisa fica sabendo, nós não vamos nos prostrar diante da estátua nem adorar.
Nós não vamos desobedecer a ele para te obedecer, porque a ordem dele é para não fazer isso. Ele é superior a ti, ó rei. E tudo isso estava implícito na resposta daqueles 3 jovens. Diante desta determinação dos 3 jovens, veja qual foi a reação do rei. Capítulo 3, versos 19 a 23. 19 a 23. Então Nabucodonosor se encheu de furor e mudou-se o aspecto do seu semblante. Ficou praticamente endemoniado. Mudou-se o aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abednego. Falou e ordenou que a fornalha se aquecesse 7 vezes mais do que se acostuma a aquecer. E ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego para lançá-los na fornalha de fogo ardente. Então, estes homens foram atados, vestidos com as suas capas, suas túnicas e seus chapéus e demais roupas, e foram lançados dentro da fornalha de fogo ardente. E porque a palavra do rei era urgente e a fornalha estava sobremaneira quente, a chama do fogo matou aqueles homens que carregaram a Sadraque, Mesaque e Abednego. E estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha de fogo ardente. Queridos, de acordo com o texto, o rei prontamente executou sua sentença, jogando aqueles jovens atados, amarrados, dentro da fornalha aquecida 7 vezes mais. Essa foi a postura, a atitude, a reação do rei da terra. Ele executou a sentença dele. E o rei do céu, que tinha uma ordem diferente e uma sentença diferente. E os jovens obedeceram ao Deus do céu. Qual foi a atitude, a reação do Deus do céu? Vamos ver? Versículos 24 a 27. Então o rei Nabucodonosor se espantou, se levantou depressa, falou dizendo aos seus conselheiros: não lançamos nós dentro do fogo 3 homens atados? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. Respondeu dizendo: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem sofrer nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante ao Filho de Deus. Então, chegando-se Nabucodonosor à porta da fornalha de fogo ardente, falou dizendo: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo e reuniram-se aos príncipes, os capitães, os governadores, os conselheiros do rei, e contemplando estes homens, viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre os seus corpos. Nem um só cabelo de sua cabeça se tinha queimado, nem as suas capas se mudaram, nem cheiro de fogo tinha passado sobre eles. Queridos, é fantástico como a Bíblia entra em detalhes. Esses detalhes têm um propósito, eles nos levam a deixar mais evidente a soberania de Deus, o milagre, o livramento de Deus. Quando falou que eles foram jogados, lá falou vários detalhes. Um detalhe, o rei mandou chamar os homens mais fortes do exército para amarrar eles. Um outro detalhe diz que eles foram colocados neles as suas capas, as suas roupas, os seus chapéus, né? Foi colocado sobre eles. E eles foram lançados lá dentro, amarrados, atados. E diz que aqueles homens que os levaram, que os jogaram, eles morreram com o calor do fogo.
Não entraram lá dentro. Os que jogaram, só em chegar perto para jogar eles lá dentro, já morreram. O calor era grande demais, o calor da fornalha. Agora, quando fala do resultado, da ação do Deus do céu, da intervenção do Deus do céu, aí é que mostra que o rei viu eles lá não atados, mas viu eles soltos, né? Chamou aquele montão de pessoas, influentes, prefeitos, governadores, etc. E diz, olha, me diz uma coisa, não foram 3 que nós jogamos lá dentro e não jogamos atados? E eles falaram, é verdade, ó rei. O rei diz, olha, e eu estou vendo eles soltos, não estão mais atados, estão soltos. E eu vejo 4, não 3, e o 4 é semelhante ao Filho de Deus. O próprio Jesus estava em pessoa ali andando com eles. E anulou o poder do fogo. Aí o rei chamou eles para saírem, saíram e todos que estavam ali presenciando fizeram um exame, examinaram e perceberam que não foram queimados, não tinha nenhuma queimadura, nenhum fio de cabelo, já pensou, nenhum fio de cabelo, ó, esses cabelinhos da sobrancelha, nenhum fio de cabelo havia sido queimado, nem cheiro de fogo tinha nas roupas, nas capas deles. Nem mesmo cheiro de fogo. Não é maravilhoso como a Bíblia mostra detalhes assim, destacando, amplificando, assim, de uma forma maravilhosa, a intervenção, o milagre operado por Deus naquele momento ali, aqueles 3 jovens fiéis. Diante deste grande livramento, desta manifestação da superioridade de Deus sobre o rei Nabucodonosor, ele não teve outra coisa a fazer a não ser reconhecer que, de fato, o Deus de Israel era um Deus soberano. Como nós podemos ler dos versículos 28 ao versículo 30. Está escrito assim: falou Nabucodonosor dizendo, bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois violaram a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não servissem nem adorassem algum outro Deus, senão o seu Deus. Por mim, pois, é feito um decreto, pelo qual todo povo, e nação, e língua, que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego, seja despedaçado e as suas casas sejam feitas um monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abdenego na província da Babilônia. Queridos, essa é a história que está relatada no capítulo 3 do livro de Daniel. Isto foi o que aconteceu com aqueles 3 jovens hebreus. Agora, o que isso tem a ver conosco hoje? O que podemos extrair para nós hoje desta história? Que aplicação nós podemos fazer? Primeiro, quando nós estudamos as profecias do Apocalipse, ali no capítulo 13 e também o capítulo 14 do Apocalipse, nós não vamos fazer o estudo agora, né? Quem não estudou, é só assistir lá esses vídeos, né? Estão aí uns 2 meses para trás, mais ou menos, nós estudamos isso aí. Nós explicamos que capítulo 13 ali mostra sendo ordenado que as pessoas adorem a besta, a sua imagem, né? Está sendo imposto que todo mundo receba o sinal da besta, e tem uma sentença, quem não aceitar o sinal da besta não vai poder comprar nem vender, né? Serão mortos os que não tiverem o sinal da besta. Então tem uma imposição, uma determinação que todos recebam, e tem uma sentença para quem não receber. A sentença é não pode comprar nem vender e serão mortos. No capítulo 13, isso é no capítulo 13. Agora no capítulo 14 do Apocalipse, ali nós encontramos o anjo trazendo a mensagem de Deus, o terceiro anjo, dizendo, olha, se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal,
da besta, na testa ou na mão, esse vai beber do vinho da ira de Deus e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Vai receber a destruição final, o fogo eterno. Uma mensagem com uma sentença também. A besta dizendo, olha, receba, adore a besta, receba o sinal da besta. Se não adorar e não receber, não pode comprar nem vender e vai morrer. E Deus diz, não adore a besta, não receba o sinal da besta. Se alguém adorar a besta ou receber o sinal dela, vai receber a minha ira. Duas autoridades com determinações opostas e cada uma com uma sentença. Diante disso, qual deve ser a nossa postura? Obedecer aos homens, à besta, ou obedecer a Deus? Nós lemos na Bíblia, né? Pedro e os apóstolos disseram que importa mais obedecer a Deus. Deus é soberano, Deus em primeiro lugar. Nós lemos aqui em capítulo 3 de Daniel que essa foi a decisão daqueles 3 jovens. Eles decidiram ser fiel em primeiro lugar ao Rei do céu. E você? Você tem decidido colocar Deus em primeiro lugar? As decisões que nós vamos tomando hoje na nossa vida determinarão a decisão final naquela ocasião, no desfecho final, quando foi imposto o sinal da besta, o número do seu nome, etc. Se hoje, no dia a dia, nós relutamos em nos posicionar ao lado de Deus, ficamos brincando, gostamos, achamos bonitos os estudos da Bíblia, é legal, mas a gente não toma uma decisão de fazer um compromisso com Deus, não propõe no nosso coração, assim como Daniel propôs, assim como os amigos de Daniel fizeram um propósito, se não fazemos semelhantes a eles, quando chegar no desfecho final, a gente vai adorar a besta, vai receber o sinal da besta. E vamos receber a ira de Deus e ser destruído no fogo final, da destruição final, com fogo e enxofre. Então, não é isso que eu quero para mim, não é isso que eu quero para nenhum de vocês aí, né? Eu gostaria que todos nós tomássemos as decisões certas, né? Assim como aqueles 3 jovens hebreus tomaram. O segundo detalhe que nós podemos aprender disso aqui é o seguinte: Deus não impediu daqueles 3 jovens serem jogados dentro da fornalha. Eles foram jogados, mas Deus os livrou na fornalha. Viram a diferença? Não os impediu de serem jogados na fornalha. Não os livrou da fornalha, mas os livrou na fornalha. Foram jogados, sim, mas Jesus entrou com eles lá dentro, e lá dentro Jesus anulou todo o poder do fogo, do calor sobre eles, e eles foram preservados. E o mesmo Deus promete para conosco. Vamos ler um texto aqui que eu acho muito lindo, em Isaías capítulo 43. Isaías capítulo 43 e o versículo 2. É a palavra de Deus para nós, hoje. Está escrito assim: quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Queridos, isso aqui é muito importante. Existe uma pregação muito popular hoje aí, né? A teologia da prosperidade, que se você for fiel a Deus, se você é generoso em colaborar com a causa de Deus, Deus vai te abençoar, você vai prosperar, você não vai sofrer, não vai ter doença nem aquilo, os seus negócios vão só indo muito bem financeiramente, você vai ter só glórias. Então existe muito essa pregação aí, mas não é isso que a palavra de Deus apresenta. A palavra de Deus apresenta que nós podemos passar pelas águas turbulentas da vida, pelas tempestades. Podemos passar pelo fogo da aflição, das provas, das dificuldades. Podemos sim, né? E quando passares por lá, estarei contigo. As águas não vão te submergir, eu não vou deixar você ser afogado, ser destruído pelas águas, mas você pode passar. Lembra o Salmo 23, um dos salmos mais conhecidos da Bíblia?
ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Podemos passar pelo vale da sombra da morte? Um triz da morte? Podemos, estamos sujeitos. Mas não estaremos sozinhos. Deus é um amigo fiel. Na hora que nós mais precisamos, Ele não nos deixa para lá. Agora, não, no momento que nós mais precisamos, Ele nos pega em seus braços. Né? Isso é lindo, isto é maravilhoso. Palavras do próprio Jesus, dentro desse mesmo aspecto, João capítulo 16, versículo 33. Palavras do próprio Jesus. Tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, os que decidem ser fiéis a Deus, estão livres de aflições, de problemas, de dificuldades? Não. Aqueles 3 jovens foram fiéis e passaram pelo fogo, foram jogados lá dentro. Mas foram abandonados de maneira alguma. Deus estava lá com eles. E Jesus disse, no mundo tereis aflições. Mas vamos desanimar por causa das aflições, por causa dos problemas? Tem pessoas que, infelizmente, quando estão passando por momentos de provações na vida, por aflições, às vezes desanima da fé, começa a reclamar, murmurar, blasfemar de Deus. Mas Jesus disse que não é para fazermos isso. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Devemos ficar animados, apesar das aflições. Por quê? Porque somos bons? Não. Jesus disse, porque eu venci o mundo. Ele venceu. E essa vitória que ele conquistou, ele nos dá gratuitamente. É por isso. Não pela minha vitória, não pelo que eu consigo, mas pelo que ele conseguiu, pelo que ele conquistou. Por este motivo, eu devo me manter motivado, animado, entusiasmado. E o apóstolo Paulo, escrevendo sobre o mesmo assunto, na sua segunda carta a Timóteo, capítulo 3, e o versículo 12, escreveu assim, olha. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Queridos, é isso que está escrito na Bíblia. Foi o que aconteceu com os amigos de Daniel, Jesus, os seguidores de Jesus, os apóstolos, e é o que acontece com os servos de Deus hoje. Às vezes somos perseguidos em casa, criticados na escola, no ambiente de trabalho, por procurarmos ser fiéis a Deus. Mas Deus não nos abandona, apesar das perseguições, das críticas, das provas, das dificuldades. Ele está conosco para nos abençoar, para nos proteger e para dar tudo que necessitamos. A verdade é que Satanás trabalha de uma forma assim, totalmente oposta a que Jesus trabalha. Jesus, ele deixa claro como será a vida daqueles que decidem segui-lo. Serão perseguidos, criticados, passarão por aflições, vale da sombra da morte, pelo fogo, pela água. O caminho é estreito, é apertado, é difícil. Mas no final, tem a coroa da vida eterna. No final tem a salvação, tem uma eternidade livre de problemas, de perigos, de dor, de clamor, de lágrimas, porque todas essas coisas são passadas. Sofrimento é nessa vida aqui, do outro lado é só paraíso, é só maravilha. Agora Satanás faz o inverso. Satanás, Jesus primeiro apresenta a cruz, depois a coroa. Ele fala que vai ter a cruz. Todos que querem viver piamente em Cristo Jesus padecerão perseguição, Paulo falou. E Jesus disse, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Tem uma cruz para seguir a Jesus. No final tem a coroa. Agora Satanás é o seguinte, ele apresenta primeiro a coroa, a glória. Quando ele levou Jesus lá no monte para tentar Jesus, não foi isso que ele fez? Ele mostrou os reinos do mundo e disse, tudo isso aí eu te darei, se prostrado me adorares. Ele apresenta as glórias do mundo no presente, é fama, é isso, é aquilo. Ele apresenta coisas do momento que dá prazer, satisfação, desfrute a vida do momento. Essa é a oferta de Satanás. Mas ele não apresenta as consequências.
que vem depois, no final, ele não mostra. Por quê? Porque no final é doença, sofrimento e finalmente a morte, a destruição. Baladas, tem que curtir a vida. Mas e a ressaca depois? E as consequências da bebida, das drogas e etc. no corpo? Né? Depois dos anos, é problema de saúde, é cirrose, é não sei o que lá, a mente fica aí queimada, estragada por causa de tanto... Isso ele não mostra. Né? E finalmente, famílias destruídas, tanta coisa, e finalmente a perdição eterna. Ele não mostra o que vem depois. Ele engana, né, as pessoas assim com aparente satisfação, glória e coisa legal do momento. E ele esconde os resultados, né, dessa aparente coisa legal. Ele esconde isso aí. Então nós vemos assim que Jesus trabalha totalmente diferente. Ele mostra claramente, né, estamos sujeitos a enfrentar problemas, dificuldades, mas vale a pena? Vale! No final tem uma coroa de glória, no final tem a salvação, tem a vida eterna. E durante essa trajetória difícil, Ele está ao nosso lado, Ele não nos deixa sozinho. Foi uma das suas promessas antes de ir ao céu. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, Jesus promete estar ao nosso lado. Queridos, eu quero fazer algumas perguntas assim, de forma direta a você que está nos assistindo nesta noite. Você faz o que a maioria está fazendo sem nem saber o porquê ou o que é o certo? Naquela ocasião lá, todos se prostraram. Sadraque, Mesaque e Abednego não fizeram o que a maioria estava fazendo. Não. E você? Segue o que a maioria está seguindo? Sem nem saber o porquê? Você tem decidido fazer o certo, mesmo que seja diferente de todos? Mesmo que a sua família não concorde, os seus amigos, mas se você vê que o certo é aquilo, é a vontade de Deus, é o que Deus pede, então é isso que eu vou fazer. Você tem tido essa postura? Não precisa escrever aí no chat, né? Isso aqui é só para nos levar a fazer uma autorreflexão. Você tem tomado a decisão de ser fiel a Deus, mesmo sujeito a sofrer consequências? Perdeu o emprego, isso e aquilo, diante de uma ameaça, mas mesmo assim, mas Deus está pedindo assim e eu vou fazer o que Deus pede. Ou você tem, não, aí eu vou perder meu emprego, não, aí não, o que é isso? Qual tem sido a sua postura? Querido, se você quer tomar uma decisão semelhante àqueles 3 jovens hebreus, a decisão de ser fiel a Deus, mas está difícil para você tomar essa decisão, você está vendo que vai ter consequências, talvez na sua família, no seu relacionamento, nos seus relacionamentos, no seu emprego, no seu trabalho, não sei. Você conhece o seu contexto, e você quer tomar decisão firme. Eu estou entendendo que o certo é esse e é isso que eu quero fazer, mas está difícil para mim. Se essa é a sua realidade e você quer ajuda, nós estamos aqui exatamente para ajudar, para te estender a mão, né? E ajudar. Escreva uma mensagem para nós, na tela aí, a produção vai colocar aí o número do nosso WhatsApp e você mande uma mensagem no nosso WhatsApp. Olha, pastor Joel, eu preciso de ajuda, né? O meu telefone é esse, entre em contato conosco, é a nossa produção, nós teremos o maior prazer de entrar em contato com você e estender a mão para ajudar, para juntos passarmos a fornalha, passarmos o fogo e juntos adentrarmos no reino celestial, no palácio do nosso Rei do Universo. Esse é o meu desejo para todos que estão conosco nesta noite. Você deseja tomar essa decisão? Escreva aí no chat, né? Mande uma mensagem para nós. E para nós vai ser um grande prazer responder, interagir e ajudar, tá bom? Vamos neste momento fazer uma oração?
Pai nosso que estás nos céus, muito obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade que o Senhor nos deu de estudarmos com pessoas de diversos lugares do Brasil que estão conectadas conosco para aprender mais da Tua Palavra, da Bíblia Sagrada. Ajuda-nos, Senhor, para que possamos entender, extrair lições para a nossa vida e nos dê forças, sabedoria e determinação para tomar a decisão certa, termos posturas positivas, assim como aqueles 3 jovens tiveram, e que possamos ter uma fé inabalável, firme em Ti, assim como aqueles jovens tiveram, e que com o Teu auxílio possamos superar as aflições, os problemas, as dificuldades da vida. Abençoa cada internauta, responda ao Pai cada pedido de oração e derrame as Tuas bênçãos sobre cada filho Teu. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bem, queridos, nós agradecemos aí de coração a você que esteve conosco esses momentos aqui, abrindo a Bíblia e juntos aprendendo mais da Palavra de Deus. E eu quero lembrar para você que na próxima semana temos um encontro marcado, terça-feira, às 19h30. E venha e traga amigos seus para estudarmos a Palavra de Deus, certo? Nós estaremos estudando o 4º capítulo do livro do profeta Daniel. O que podemos aprender do 4º capítulo? Próxima terça-feira, às 19h30. Esperamos você lá.